Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso super curso. Nós estamos tratando dos direitos dos servidores. Na aula anterior, nós trabalhamos que as licenças, não é isso? As licenças na qual o servidor público tem direito. E agora, professor, além da licença, os servidores têm direito aos afastamentos, né? Afastamento, ele é afastado do cargo, né? Um é licenciado, é que ele é afastado do cargo, ok? Então vamos lá, né? 2 afastamentos. Professor, né? Licença. São quantas licenças que nós temos? 7. 7. Você tem que trabalhar com números, cara. É muito fácil as pessoas memorizarem números, cara. E os afastamentos? 4. Né? Temos 7 licenças e 4 afastamentos. Você tem que entender isso, cara. Tem que ir criando. Cara, você vai ter o estatuto na cabeça, você não vai errar uma questão. E papo sério, cara. Estatuto. Toda vez que tem lá o estatuto do servidor, sempre é cobrado alguma questão de prova. Sempre, 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 né? Então, ó, primeiro, né? Primeiro afastamento, ele vai se afastar do cargo. Primeiro, para servir a outro órgão ou entidade. O que mais acontece, né? O que mais acontece? Eu sou servidor público, vamos supor aqui da Secretaria de Fazenda, né, do Estado do Mato Grosso. E aí eu sou nomeado para ser ministro, para ser secretário do Tesouro Nacional, enfim, né? Bom, é federal, né? Então o que acontece? Eu não posso exercer os 2 cargos, né? Até pela localização geográfica, né? Então o que acontece? Sou afastado do meu cargo de origem e vou exercer o quê? O outro cargo lá, que eu fui nomeado, né? E as regras, como é que vai funcionar esse afastamento? As regras, como vai funcionar esse afastamento, está aqui, né? No caso aqui eu usei um exemplo aqui muito ruim, né? Porque eu misturei os poderes, né? Mas serve também para os poderes. Mas vamos corrigir o exemplo, então. Eu sou servidor do IBAMA, aqui do Mato Grosso, né? E aí eu sou nomeado por qualquer cargo em Brasília Federal também. Então eu vou ser afastado desse cargo, né? E para o outro. Porque quando eu coloquei aqui um estadual, você tem que ter os 2 estatutos para fazer a compatibilidade, né? Tem que atender o estatuto na qual você é vinculado e a Lei 8.112, né? Tá? Mas antemão, como eu conheço os 2, não tem problema nenhum, né? Vamos falar desses detalhes. Então, o afastamento, vamos lá, olha o conceito dele, olha o conteúdo, olha o motivo. O servidor poderá ser cedido. Palavra mágica, cedido. Aí, ó. Ele é cedido. Aí, cedido. Falou em cedido, você já vai lembrar em afastamento. Para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios, nas seguintes hipóteses, né? Então, cara, ele sendo federal, ele pode ir para qualquer poder, tá? Poder legislativo, poder judiciário, da própria União, tá? Dos estados, do DF, dos municípios. Então, ele pode ir para qualquer lugar. E assim é a regra recíproca para todos os estatutos, né? Quais casos? Primeiro, para exercício do cargo em comissão ou função de confiança, né? Que é o mais comum, né? O cara vai ocupar um cargo de liderança, né? Cargo em comissão ou função de confiança. Ok. Tá aí, né? Função de confiança. Bacana. Em casos previstos em leis específicas. Aí. Como assim, professor, lei específica? Ele pode fazer parte de um conselho, por exemplo. Tá? Ele pode ser cedido, né, sem ônus. Ok? Não para ocupar cargo, mas para ser um técnico, para fazer parte de uma estrutura, de uma força-tarefa. Gente, tem vários casos aí, né? De cooperação entre os entes federativos, né? Então, são os 2 casos aqui, né? Ok, vamos lá. Na hipótese do inciso 1, que é o cargo em comissão ou função de confiança, sendo a sessão para órgãos ou entidades dos estados, DF e municípios, o ônus da remuneração, ó, o ônus, né? Ou seja, quem que vai pagar o salário dele, né, será do órgão ou entidade cessionária, ou seja, quem recebe. Tá? Quem recebe. Mantido o ônus para o cedente nos demais casos, né? Por que nos demais casos para o cedente? Porque se é federal, cara, é o próprio governo federal que vai estar pagando, né? Então, tá certo, tá justo. Aí vai fazer só uma contabilidade lá para fazer a compensação desse salário. Então, sendo para o outro ente tem que pagar o custo aí dessa cedência. Mais do que justo, né? E, cara, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, quando eu fui superintendente lá, cara, esse troço aqui era muito complicado, cara. É muito complicado mesmo, né? Muito complicado, né? Na hipótese do servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nós temos as respectivas normas
Optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida o percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem, né? Por quê, professor? Aqui já é tudo governo federal, né? O cara foi para a Caixa Econômica, né? O que acontece? Vai continuar pagando salário o Estado, só que aí a entidade tem que reembolsar, tá, quem está cedendo o servidor, claro, né? O maior problema desse tipo de afastamento, gente, é quem paga a conta, tá? Quem paga a conta. Vamos lá. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial. Então tem um documento formal aí que autoriza ele se apresentar em outro órgão. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para determinado e prazo certo, para fim determinado e prazo certo, né? Então tá aí, pode ter um novo órgão, um novo ministério, na qual aí não tem servidores lá ali, não tem cargos ali, então ele pode ser cedido para trabalhar por prazo certo e finalidade certa até o órgão se reestruturar, né? Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por requisição, o disposto do parágrafo 1º e 3º deste artigo, né? Primeiro é o que? É quem paga a conta, né? Segundo, é quem vai pagar a conta, vai ser quem vai reembolsar, no caso da administração pública indireta, né? Terceiro, a portaria. Bacana, né? Tá aí. Bacana aí, empregado ou servidor requisitado, né? De empregado ou servidor requisitado. Requisitado, né? Que vai lá, vai requisitar. Ok. Parágrafo 6º. As sessões de empregados de empresa pública ou sociedade econômica, ó, Caixa Econômica estão cedendo seus funcionários, diferente, né? Que perceba recurso do Tesouro Nacional ou para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independe das disposições contidas no parágrafo 1 e 2, tal, né? Ficando o exercício do empregado cedido, condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo e chefia, né? Então ele pode ser cedido, os empregados das empresas públicas no Brasil, né? Desde que tenha autorização aí do Ministério correspondente, né? No Ministério correspondente. Ok. Isso aqui dificilmente vai cair em concurso, viu, gente? Dificilmente mesmo, né? Isso aqui é mais operacional. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com finalidade de promover composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor, independente da observância dos constantes do inciso 1, parágrafo 1 e 2, de quem paga a conta, né? Vamos ver a composição da força de trabalho dos órgãos. Isso que está falando. O que acontece? Ele está lá, tem organização de quê? De compor os órgãos. Então, ele vai pegando as pessoas de todos os órgãos para poder contribuir para esse outro órgão que está surgindo, por exemplo, né? Então, essa é afastamento, tá? Esses últimos parágrafos aí têm pouca importância para o nosso concurso, tá? Isso é mais operacional lá da gestão de pessoas. Outro afastamento, são 4, uma a gente já viu, né? Que é para ceder para outro órgão, né? Ok. Afastamento para exercício de mandato eletivo, né? Ah, professor, e aquela para atividade política? É uma coisa. Licença para atividade política é bem clara, gente, bem clara mesmo, né? A licença para atividade política, né? Para atividade, para exercer o seu direito de ser votado. Aqui não, aqui ele já está eleito. E aí, professor, aí cai em concurso. Já que vi várias questões de prova nisso aí. Como assim, professor? Cai em concurso? Cara, olha só. Depende do cargo. O que eu falei? Prazo e remuneração e motivo. Motivo aqui você já sabe, afastamento. O cara foi eleito, né? E aí, professor, o cara foi eleito senador da República. E aí, professor, ele vai ser afastado do seu cargo para exercer o cargo de senador da República, com remuneração e o prazo do mandato correspondente. Justo, né? Aqui. O servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Primeira disposição, mandato federal. Ou seja, quais são os mandatos federal? Deputado federal, tá? Senador e presidente e vice-presidente da República. Mandato estadual ou distrital. Deputado estadual, governador ou vice-governador. Ficará afastado do cargo. Então, ele se afasta do cargo para exercer o mandato eletivo, tá? Ok.
Agora, para o prefeito. Tá? Para o prefeito. Agora, quando ele afasta do cargo o item 1, tá? Ele afasta do cargo sem remuneração. Tá? Então, esses órgãos que vão pagar a remuneração dele. E o prazo? Até quando terminar essa licença, né? Vamos lá. Investido no cargo de prefeito. Mudou, né? Será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Tá aí, né? Aí, prefeito estende-se também para o vice-prefeito também, tá? Vamos lá. Agora, vereador é diferente. Tá? Vereador, duas situações. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, né, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ou seja, ele pode acumular os dois salários. O prefeito ele vai optar pela remuneração. Tá? Eu conheço um amigo meu, tá? Que era o pai de um amigo meu, aliás, né? Era o pai de um amigo meu, que ele era fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. O pai dele foi eleito prefeito de um município, né? Município de origem dele, município pequeno, bastante carente, e ele optou pela remuneração de fiscal, porque era o dobro do subsídio da prefeitura, e claro, desonerava também a prefeitura, né? Deixava o governo, ele vai optar pela remuneração, tá? Então o prefeito opta, né? O vereador tem duas hipóteses. Se tiver compatibilidade sem prejuízo da atribuição do cargo, ele pode receber os dois. Isso que é o artigo 94, inciso 3º, a linha A. E a linha B, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, né? Ele será afastado do cargo e ele vai optar a sua remuneração. Tá? Então, se há compatibilidade do cargo e horários, ele trabalha nos dois e ganha dos dois. Justo. Não há compatibilidade, ele se afasta do cargo e escolhe de qual ele vai ganhar, qual for maior, que ele vai pensar assim, né? É o critério de opção que a legislação faculta, né? No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Ou seja, né? O que acontece? Ele é servidor, ele está afastado, mas ele pode contribuir, né? Ele pode contribuir para a Seguridade Social para ter direito aí, não interrupção aí da contribuição previdenciária, para ele ter direito aí à sua aposentadoria, né? Parágrafo 2º. O servidor investido, tá, em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para outra localidade diversa daquela onde exerce o mandato, né? Olha só, o servidor investido em mandato eletivo, tá, ou classista não poderá ser removido ou redistribuído. Nós já estudamos remoção e redistribuição, né? De ofício ou para localidades diversas daquela onde exerce o mandato, né? Ou seja, aqui estamos dando uma proteção territorial, tá? Para evitar perseguição. Se o cara acontece mais com mandato classista, né? Ah, não, mandato classista, ele faz mesmo da diretoria, tá? Mesmo que ele não esteja, né? Mesmo que ele não esteja licenciado, tá? Mas ele não pode ser removido. Essa regra estende-se também para o mandato eletivo, né, para evitar perseguição, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em EAD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo. Você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.